I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Baruch atah Adonai. Estamos de volta aqui no canal 5 e 9 da NET TV Ponta do Seixo de João Pessoa, com mais um programa A Voz de Israel. Eu já me apresentei a vocês, eu sou o pastor Marcos Silva, um pastor itinerante, um pastor também embaixador de Israel no Brasil e agora também no mundo, porque esse programa está no YouTube, você pode acessar, trazendo de volta aqui o que nós queremos trazer à população de João Pessoa e as pessoas que estão nos ouvindo e vendo através desse canal, as verdades e os mitos que há sobre Israel e sobre o seu povo. Nós sabemos que não é fácil entender esse povo, embora haja muita gente nesse país e no mundo afora apregoando coisas a seu favor e muito mais contra Israel. Nós temos o propósito de trazer aqui a verdade, não ajudar além daquilo que é a verdade e nem falar aquém da verdade. O nosso propósito é trazer apenas a verdade sobre Israel, sobre o seu povo e sobre essa nação que a Bíblia diz que é a nação eleita, povo de propriedade exclusiva do Deus de Israel, que é o único Deus que a Bíblia confirma, que a Bíblia diz que existe. É verdade que existe mais de 350 mil deuses na Índia. Muita gente crê num Deus, que geralmente esse Deus hoje podemos dizer que é o Deus da pessoa, porque é da vontade de cada um. Dizem que crê num Deus que é único, mas não vive essa verdade. Dizem aquilo que não fazem. E nós temos aqui esse propósito de acabar com esse tipo de mito, de inverdade, de falsidade que nós temos visto nas religiões que hoje povoa todo mundo. Aqui no Brasil, como já falei, tem mais de 52 religiões oficiais. Mais de 52. E cada pessoa tem a sua fé. Já falei sobre esse assunto também. Mas o propósito aqui é falar sobre um Deus único. Um Deus que a Bíblia diz e que nós, durante esses programas, vamos mostrar a você a veracidade da existência desse Deus, a veracidade de que Israel é o povo eleito, é a raça eleita do Criador do céu e da terra. E você não deve ficar triste porque judeu não é todo que se diz judeu. E há judeus israelitas, não só em Israel, mas em toda a parte do mundo. Porque quando o povo de Deus foi disperso em 70 pelo general Tito, ele foi para todo o mundo conhecido da Europa e depois foi sendo espalhado com o descobrimento das Américas para as Américas, pela perseguição do europeu, que a igreja oficial realizou contra os cristãos evangélicos e os judeus também. Então eles foram expulsos, foram dispersos por todo mundo. E isso cumpre a profecia bíblica de Deus a Abraão, dizendo que abençoaria aqueles que abençoassem e também ia amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem a Abraão e a sua descendência. E a descendência de Israel estaria espalhada por toda a terra. No programa passado nós aqui comentamos sobre a origem do Estado de Israel, país de Israel, que para a ONU foi reconhecida como um pequeno país, em 1948, na resolução 81 da ONU, daquele ano. Teve a sua independência proclamada em 14 de maio de 48, 47 foi em novembro, a ONU reconheceu a nação de Israel. Em 48, em 14 de maio, houve a declaração da independência de Israel e, como falei no programa passado, ele foi atacado pelos árabes imediatamente. 6 países árabes invadiram Israel para exterminá-los. E para a surpresa geral do mundo todo, Israel derrotou os 6 países árabes, embora em minoria de exército, de aviões, de tanques, uma minoria assim assustadora, mas como há uma promessa de Deus para esse povo e diz que esse povo seria fogo abrasador, fogo que consumiria
os seus inimigos ao seu redor e que ninguém os venceria. Você pode conferir isso lendo Zacarias 12, do verso 6. Nós estamos aqui hoje complementando esse assunto e quero começar voltando à história de Abraão. Abraão, primeiro patriarca, era um hebreu. Na verdade, ele não era hebreu, era um caldeu. Era um homem da tribo de Ur, da Babilônia, que foi escolhido por Deus entre aquele povo, aquelas tribos politeístas. E Abraão foi o primeiro hebreu e também o primeiro homem monoteísta, primeiro homem a crer no só Deus, o Deus que o chamou e o tirou daquela terra para uma terra prometida. E esse homem, quando foi levado de Ur, ele, depois da promessa que Deus tinha feito a ele, que ele teria um filho, que a sua descendência seria maior do que as areias das praias do mar, de toda a terra, seria assim a sua descendência. Esse homem, o primeiro lugar onde ele levou seu filho para sacrificar, onde Deus mandou, foi o Monte Sião, na parte lateral, do lado esquerdo de quem olha do Monte das Oliveiras, o Monte Moriá, onde hoje está aquela cúpula dourada, essa cúpula que está aqui atrás, nesse nosso cenário. A cúpula dourada foi o lugar onde Abraão colocou Isaac para sacrificá-lo. E esse é o Monte Sião, o monte mais alto de Jerusalém, é esse lugar onde está essa Domo da Rocha hoje. Então, Abraão foi o primeiro monoteísta. Depois de Abraão, a história conta, e você pode conferir, que o primeiro rei, o faraó monoteísta, foi Aquineton. Aquineton foi um faraó egípcio que quebrou o politeísmo egípcio. No ano 1364, Aquineton era faraó do Egito e passou a adorar um único Deus entre os deuses do Egito, chamado Atom. E esse rei, faraó, por isso, hoje tem o seu nome riscado nas placas, que a gente pode verificar isso no Museu do Cairo, no Museu de Londres, e no Louvre também há placas com essa referência riscado o nome de Aquineton, porque era um faraó que passou a adorar um único Deus como sendo monoteísta. Aí começou a história das religiões, e nós, nos programas subsequentes, vamos dedicar um programa só para explicar por que tanta religião na face da Terra. Mas aqui nós vamos nos deter nas três maiores religiões monoteístas da Terra, que é o judaísmo, o cristianismo e o islã. Obviamente que a maior religião monoteísta da Terra ainda é o cristianismo, seguida depois pelo islã, e em terceiro lugar vem o judaísmo e outras religiões aí na sequência. Mas o que importa é que no ano 572, quando nasceu Maomé, ele chegou na idade de 30 anos, ele começou a criar uma nova religião, o Islã. Maomé disse que recebeu do anjo Gabriel uma mensagem e passou a divulgar uma nova religião também monoteísta. Veja só, no ano 602 depois de Jesus Cristo. Mais uma religião monoteísta veio sobre a Terra, que foi a religião do Islã, que hoje é a segunda maior religião do mundo e que para muita gente é uma religião pacífica, quando na verdade isso não é verdade. A religião do Islã é a religião que tem mais de 100 versículos instigando a morte dos judeus e daqueles que não são muçulmanos. Não são muçulmanos. É a única religião hoje monoteísta, e a única religião do mundo, aliás, que decreta aos seus seguidores a morte aos judeus e também aos cristãos, aqueles que não aceitam o Islã como religião única. Eles querem impor de goela abaixo essa religião para as pessoas do mundo todo. Não é à toa que hoje a América está contaminada por várias mesquitas, e aqui no Brasil e também aqui, pasmem, em João Pessoa já há também mesquita de pessoas defendendo essa religião que aparentemente é pacífica, mas você não vê em nenhum lugar do mundo, nenhum jornal fazer um comentário sobre os extremistas da jihad, que é muçulmana, mas o que eles fazem é defendido e quando não defendido, a imprensa, a mídia se cala. A mídia se cala, mas o que temos visto pelo mundo afora, os atentados muçulmanos
segundo a parte moderada deles, dizem que são extremistas, mas nenhum deles buscam defender a paz, defender a não exterminação de outras pessoas porque não creem na sua religião. Isso é uma coisa que você que está ligado a essa religião, tem alguma coisa que lhe chama a atenção, procure estudar mais sobre o Islã. Procure verificar se de verdade é uma religião pacífica. Uma religião que um Deus que manda matar os que não creem na sua religião, você não vê isso jamais no judaísmo, esse tipo de coisa, e nem no cristianismo. Mas no Islã, isso acontece. Não estamos aqui para atacar o Islã, nem Igreja Católica, nem qualquer outra religião. Isso fica bem claro. Estou apenas aqui trazendo a verdade, que você deveria saber, porque isso é importante. Nós estamos vivendo, já falei, nos tempos do fim. O Estado de Israel, quando foi criado em 1948, isso é tido como um super sinal para o fim dos tempos. Ninguém poderia imaginar que depois de 19 séculos, 1900 anos, o povo afastado de Israel voltasse para aquela terra que estava desolada, depois que os judeus se revoltaram contra Roma no ano 132 depois de Cristo, quando eles construíram no lugar onde está agora esse nome da rocha, que era o templo de Salomão, construíram lá um templo em homenagem ao deus de Roma, um deus romano politeísta, Júpiter. Os judeus não gostavam já da presença dos romanos dentro de Jerusalém. E houve uma revolta promovida por um falso Messias, conhecido como Simão Bar Kokhba. Bar Kokhba foi o filho da estrela. Era o nome Bar Kokhba em hebraico, quer dizer filho da estrela. Esse homem levou os judeus a se rebelar contra Roma, teve como dissipar, ele aniquilou, melhor dizendo, 2 religiões romanas, e esse homem depois acabou sendo morto com seus seguidores. E Roma, em represália a essa ação dos judeus, ele acabou com o nome de Roma, daquela cidade que não era mais Jerusalém, e botou de Síria-Palestina. Síria-Palestina. E esse nome foi vingando, daí essa ideia de que aquela região chama-se Palestina. Palestina é o que? É um nome que vem dos filisteus. É de um deus filisteu. E os romanos acharam por bem chamar essa região de Síria-Palestina no ano 135. E os judeus foram expulsos. Desde 70, os que ficaram lá acabaram sendo também mortos. E Roma decretou também que os judeus que fossem encontrados de volta em Israel teria a possibilidade de ser morto imediatamente. Então, 19 séculos. E uma coisa interessante sobre esse evento é que a terra de Israel ficou desolada. Durante 660 mil dias, o que equivale a 18 séculos, 1800 anos, não choveu em Israel. A terra era um deserto. O escritor Mark Twain, no ano de 1867, ao chegar em Belém, a cidade de Belém, ele viu a desolação naquele lugar e comentou: o lugar onde os anjos cantaram, que foi o lugar onde Jesus nasceu, se referindo a isso, hoje está desolada. Não há uma só alma naquele lugar. Então a região de Israel ficou deserta. E durante 660 mil dias, o que equivale, se você fazer a conta, dá 18 séculos, 1800 anos, ficou sem chover naquela região. Era um deserto. Ninguém queria ir àquele lugar. Ninguém queria. Havia muito pouco habitante naquela terra. Em torno de 30 mil pessoas. E a maioria era judeu ainda, que resistia em ficar lá. Porque é a terra que eles receberam como herança. E essa terra que é herança é verdadeira, porque é outro lugar que se diz que a terra de Canaã, que a terra de Jerusalém, de Israel, pertence aos judeus, só existe na Bíblia. Não existe em lugar no mundo nenhuma religião, nenhum povo, nenhum livro dizendo que aquela terra foi prometida ao seu descendente, a não ser o descendente de Abraão. E eu queria aproveitar para ler só esse texto mais uma vez, para lembrar você que isso é bíblico, está escrito na Bíblia, no capítulo 13 de Gênesis. Abraão, quando se separou de Ló, ele
recebeu essa informação de quem criou os céus e a terra. E é a razão da existência desse único Deus, que os judeus conhecem como Javé, e o mundo conhece como Deus, e é, na verdade, o único Deus que criou os céus e a terra. Não foi mais de um Deus, somente um. Ele diz o seguinte aqui: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Abraão recebeu essa informação e tomou posse disso. Não é à toa que durante esse êxodo do tempo moderno, de 1900 anos longe de Israel, o povo de Israel, ainda que no sofrimento, habitava aquele lugar, uma terra que estava desolada. E hoje nós temos um país, ainda que os árabes não reconheçam, porque não existe em nenhum mapa árabe o território de Israel, o país de Israel, não existe. Mas para a ONU está confirmado o Estado de Israel pela resolução 181 de novembro de 1947. E ainda que o mundo seja contra judeu, os acuse de ter matado Jesus Cristo, porque isso é o trabalho do inimigo, que veio alimentando a alma dos cristãos, depois que Roma assumiu a religião cristã, o cristianismo como a religião oficial do seu império. A perseguição começou para os cristãos. E se você não sabe, a Igreja Católica, nada aqui contra a Igreja Católica, nada contra os católicos, melhor dizendo. Estou falando pela Igreja, uma instituição que foi criada por homens, que foi deturpada, porque o inimigo usou pessoas para fazer coisas que Deus não aprova. Então, a Igreja Católica, a Igreja oficial, ela matou mais de 68 milhões de pessoas, já falei. Ela matou mais cristão evangélico do que judeu. Embora perseguisse os judeus, sempre como aconteceu com as cruzadas e os cavaleiros templários, ela matou mais cristão evangélico do que judeu. Isso tem um paralelo com o Islã. Porque o Islã, quando Maomé morreu e Abu Bakr o sucedeu, esse homem matou milhares de islamitas, de muçulmanos que desistiram da religião muçulmana. Isso prova a veracidade da violência, da imposição que há no Islã. Ou é Islã, ou você está fora. Ou é Islã, ou você está morto. É assim que funciona com o islamismo. Por isso a religião cresceu tanto nesse aspecto. Nós vamos dar um pequeno intervalo e dentro de mais um minuto nós voltamos. Não saia daí. I thought the voice of angels from heaven in answering. Jerusalem, Jerusalem. Divulgue Web Gráfica. Divulgue Web Gráfica. Oferece serviços de cartões de visita, panfletos, banners, adesivos, faixas, placas e sais. Confira a promoção: 1000 cartões de visita, R$ 49,90. 1000 panfletos, 10 por 14 centímetros, R$ 89,90. Então aproveite e venha correndo pra cá. Divulgue Web Gráfica. Divulgue Web Gráfica. Localizada na Avenida Camilo de Holanda, 954, Centro, João Pessoa. Contatos: 83-8837-9226 ou 9616-0032. Ou acesse o nosso site www.divulgueweb.com.br. Divulgue Web, a gráfica que tem os melhores preços de cartão de visita e panfletos.
Estamos de volta com o programa A Voz de Israel. Anteriormente estava falando sobre o Islã, uma religião que persegue aqueles que não aceitam essa doutrina, que segue Alá e tem Alá como único Deus e Maomé como seu profeta e último profeta. Os muçulmanos creem que houve 124 mil profetas e que o último profeta foi Maomé e é o profeta verdadeiro. Nenhum deles, nenhuma fora dele é a verdade. Tudo é história que não conta nada da verdade a não ser religião. Mas é o contrário do que a Bíblia afirma. E a Bíblia, de toda forma, embora você veja mortes e mortes no Velho Testamento, o contexto é totalmente diferente do que nós vemos hoje com a religião do Islã. Mas uma vez eu digo, não tenho nada contra o Islã, contra o povo árabe. Nós temos aqui o propósito de falar a verdade do que é a religião, porque isso é um fato comprovado. Nós não estamos aqui elucubrando, inventando alguma coisa, estamos falando em cima de fatos. E você pode conferir hoje, é muito fácil conferir, que hoje a internet, o Google, tem resposta para tudo. Então você pode conferir e verificar se isso é verdade. Mas o cristianismo, quando foi oficializado por Roma, passou também a perseguir Islã, judeus e cristão evangélico. Até os nossos dias, ainda há perseguição do Islã pelos cristãos. Embora os cristãos evangélicos e católicos e de outras religiões pareçam viver em harmonia, isso não é verdade. O que vivemos hoje é uma Babel. Disse e repito, não estou aqui para falar mal da religião católica nem dos seus adeptos. Estou falando da história, do que aconteceu e que você pode comprovar. Como o nosso tempo é um tempo pequeno, 30 minutos, nós a cada programa vamos paulatinamente acrescentando algo sobre Islã, sobre catolicismo e sobre judaísmo, que são as três maiores religiões monoteístas da face da terra. Você, com certeza, se permanecer conosco todos os domingos, às 10h30 da manhã, e reprisa terças-feiras, das 9 horas às 9h30, e às quintas-feiras, das 16h30 às 17 horas, você terá a oportunidade de verificar isso e comprovar com a história. Hoje você tem a possibilidade de assistir também esse programa pela internet, reprisando os programas que você já assistiu e aquele que você não conseguiu ver pela televisão. Eu convido você a não deixar de nos assistir todos os domingos e nessas reprises e também pelo YouTube. Como já estamos perto de encerrar nosso programa, esse programa de hoje, que é o nosso quarto programa, eu quero falar mais um pouco acerca da geografia de Israel. Eu falei no programa passado sobre a extensão de Israel, sobre o rio de Israel, que são 16 rios, os principais rios. Falei sobre os vales de Israel, mostrei o vale do Megido, o vale do Armagedon, o vale de Israel. Hoje quero falar um pouco mais profundamente sobre essa região. Uma região que, como falei já anteriormente, estava desértica. E com o movimento sionista no ano de 1897, por Theodor Herzl, começou esse movimento e na Declaração de Balfour, de 1917, ela foi reconhecida e foi verificada a relação histórica desse povo com a terra de Canaã. Embora a igreja, usada de maneira equivocada por pessoas mal colocadas em seus lugares, porque eu não quero julgar as pessoas, mas elas com certeza foram usadas de alguma forma para dizer que o povo judeu não é mais o povo escolhido, que a terra de Canaã não é dos judeus, e que os judeus devem desocupar as terras árabes, quando isso não é verdade. Isso foi uma resolução que a igreja, no ano de 2010, recentemente, numa conferência realizada em outubro de 2010, chegaram a essas conclusões, dizer que o judeu não é o povo escolhido de Deus, que a Terra Santa não é mais dos judeus, e que também os judeus devem entregar as terras árabes aos árabes. E também afirma que o problema maior do mundo e do Oriente Médio é o que? São os judeus em Israel. Eu já falei e repito, não é problema só de Israel, não é problema só do mundo árabe. Israel é o problema do mundo, porque
Israel é o estopim, Israel é o ponto inicial, Israel é o ponto final da história humana sobre essa terra. E nós vamos provar isso nos nossos programas daqui para frente. E esse vale do Magedon, também conhecido como Jezreel, que é a parte sul e a parte norte, será realizada a batalha final para quem estiver aqui para verificar isso. Eu espero não estar nesse lugar e você também, porque não será um dia agradável para ninguém. A Bíblia diz que os dias terríveis que virão, jamais houve e jamais haverão outros dias como estes. Com relação ao rio de Israel, o maior rio de Israel é o rio Jordão. O Jordão ele nasce na fronteira do norte com o Líbano e a Síria, tem 340 km de extensão. Ele em linha sinuosa, em linha reta ele dá 217 km, mas em linhas sinuosas, pelos seus caminhos que ele vem fazendo desde o Monte Hermon até o Mar Morto, que é onde ele acaba, dá 340 km. Os mares de Israel, existe o Mar Morto, que eu acabei de falar agora, que é esse mar que está na parte mais profunda da terra, a maior baixa da terra é a região do Aravá, onde está o Mar Morto, 412 metros abaixo do nível do mar. E o mar que está separando Israel da Jordânia e da Arábia Saudita, do Líbano, o mar Mediterrâneo. São os dois mares que tem Israel. Existe um lago em Israel, que faz parte da geografia também, o Lago Meron, que é um resultado da primeira parte do rio Jordão, que ele tem 3 segmentos. Esse primeiro segmento de 11 quilômetros saindo do Hermon até esse lago, forma o Lago Meron, e daí segue em direção à Galileia, formando o Mar da Galileia, que na verdade é um lago. O Mar da Galileia tem 30 quilômetros de extensão, dependendo da época de chuva ou não chuva, pode chegar a 27 quilômetros de extensão, e a largura entre 11 e 13 quilômetros de largura. É o mar onde Jesus navegou e fez muitos milagres. E nós vamos, nos programas mais para frente, falar sobre esse assunto. Eu sei que falar de religião, eu ouvi falar de religião, já não atrai mais ninguém. Talvez eu esteja pregando, falando esse assunto para o vento. Mas eu creio que não. Eu creio que há pessoas atrás desse vídeo, ouvindo esse programa, vendo esse programa, porque foi chamada um dia pelo Criador do céu e da terra para ouvir. Já falei que a Bíblia existe para todos, está à disposição de todos, mas ela não é para todos. Existe um Deus que é para todos, está à disposição de todos, mas esse Deus não é para todos, porque as pessoas têm um Deus, ou seja, na maioria das vezes, a própria pessoa mesma. O Deus delas são elas mesmas, hoje nessa terra. Elas fazem as coisas do jeito que elas querem, e não do jeito que a Bíblia manda. E por que a Bíblia seria a verdade? Se tanta história parece conto da carochinha, parece mitologia. Mas como eu disse, você não perde por esperar, assistindo nossos programas, porque nós vamos esclarecer a você, não de maneira religiosa, mas de maneira histórica, geográfica e arqueológica, da veracidade desse livro, que realmente é a palavra do Deus, do único Deus. Jamais houve um Deus além dele, jamais haverá outro Deus. E nós vamos falar nesses programas subsequentes quem é esse Deus e provar a você, por mais ateu que você seja, eu já disse isso, que existe um Deus e ele quer lhe salvar. Queria agora, encerrando nosso programa, já que nosso tempo está encerrando, é 30 minutos, convidá-lo para estar conosco no próximo programa, domingo, às 10h30 da manhã, aqui pela TV Ponta do Seixas, canal 5 ou 9 da NET, com a Voz de Israel. Encerrando esse programa, digo a você, na sequência seguinte, nós vamos continuar falando sobre essa parte do Estado de Israel, a parte espiritual, a parte material, a parte secular da história, sobre a criação desse Estado, desse povo, e sempre também ali voltando sobre um pouco de geografia, para você entender mais o que é Israel. A cada programa, como eu falei, nós vamos paulatinamente inserindo conhecimentos para que você vá aprendendo. E você tem hoje uma arma que não vai permitir você esquecer o programa.
A internet está aí com o YouTube. Você pode rever esse programa quantas vezes você quiser. Então que Deus abençoe você, a sua família. Queria orar com você agora, agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e é um propósito dele para todos nós. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Amashia, o Messias de Israel, o nosso Senhor e Salvador, estamos aqui para dizer obrigado. Obrigado porque sei que estamos falando para as pessoas que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, porque essas pessoas o Senhor já viu na tua ciência, na tua onisciência, na tua onipresença, na tua onipotência. Tu conheces todas as coisas e tem poder para tudo. Então confiamos em Ti, descansamos em Ti, esperamos sempre no Senhor, sabendo que Tu és o único Deus, Deus que quer unir as pessoas pelo amor, não pela guerra. Embora de maneira paradoxal pareça que Jesus trouxe guerra à terra. Na verdade houve guerra, trouxe guerra às pessoas que estavam andando longe de Ti. E hoje em dia continua a guerra espiritual, porque essa guerra que nós estamos travando não é contra a carne nem contra a sangue, tua palavra diz, é contra as potestades, os principados celestiais que estão a lutar. A guerra que existe, na verdade, é entre o Senhor e esse Deus que é antissemita, que é anticristão, Alá, que assim a palavra diz. Nós confiamos que o Senhor tem a verdade, sabemos que o Senhor já o venceu, ele já está derrotado. Todos aqueles que se juntaram a ele, o Senhor já derrotou. Por isso confiamos em Ti, esperamos, Pai, que o Senhor nos traga de volta aqui nesse programa no próximo domingo. Que as pessoas que estiverem aqui conosco nesse programa estejam também para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Não por religião, como já falei, mas que o Senhor abra os seus corações e as suas mentes pelos fatos que elas podem palpar e ver. Porque infelizmente as pessoas não vivem pela fé, elas vivem para aquilo que elas podem palpar e ver. Nós vamos mostrar a elas, pelo Senhor, a fé verdadeira que traz a existência do que não existe, ajudado, corroborado pelos fatos da ciência, da arqueologia e da geografia. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por Yeshua. Amém, amém, amém. Toda Rabá. Shalom.